Olá! Certamente você já ouviu falar sobre pedofilia, mas você sabia que pedofilia não é crime? Meu nome é Anne, eu sou psicóloga clínica em Londrina, sou especialista em saúde mental, em terapia comportamental, mestre em análise do comportamento, e foi no meu mestrado que eu estudei sobre pedofilia e quero dividir um pouquinho com vocês, a convite de Shiva, o que eu encontrei no meu estudo. O primeiro ponto é que parece haver uma confusão muito grande com o termo pedofilia. Quando falamos de pedofilia, o que parece vir do imaginário é um homem adulto que abusa de crianças e adolescentes, abusa sexualmente. Porém, quando a gente fala de pedofilia, não é de um crime que estamos falando. Estamos falando de um transtorno de preferência sexual. Porque, para entender isso, então, o que é considerado um comportamento sexual normal? É aquele que o objeto do desejo é um humano vivo, adulto, que tem capacidade de consentir. No caso da pedofilia, o objeto do desejo é vivo, é humano, mas não tem a capacidade de consentir. É uma criança ou um pré-púbere, que é o objeto do desejo. E esse é um dos critérios para se pensar em pedofilia. Por quê? Para ser considerado pedófilo, para estar dentro da classificação, a gente vai então primeiro utilizar o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, que estabelece que o desejo ele é intenso, ele é persistente por crianças ou pré-púberes. Esse desejo deve ter sido notado há pelo menos 6 meses e a pessoa deve ter no mínimo 16 anos ou 4 anos de diferença com aquele que é o objeto do seu desejo. Também deve trazer sofrimento para aquela pessoa ou prejuízo funcional. Então, quando nós estamos falando disso, aí sim estamos falando de pedofilia. E note que isso em nenhum momento foi dito de ter alguma interação sexual com criança ou pré-púbere. Então, estamos falando do desejo, de um desejo que não é tido como um desejo normal. Por isso, entendemos como um transtorno de preferência sexual. Como a gente está falando que a pedofilia é um transtorno, esses pedófilos podem nunca vir a realizar o seu desejo de interagir sexualmente com uma criança ou pré-púbere. E é esse o nosso desejo também. Para isso, nós precisaríamos, então, primeiro, fazer essa distinção clara do que é o pedófilo, do que é o transtorno e do que é o crime. E o crime, ele não chama pedofilia. O crime é o estupro de vulnerável. Então, quando a gente consegue separar essas duas categorias, esses dois conceitos, isso nos ajuda bastante pensando em prevenção de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Por quê? Se a gente consegue entender a pedofilia como um transtorno e divulgar isso de uma maneira clara, a pessoa que se identifica com esses desejos, ela pode então fazer essa relação, entender, olha, isso aqui eu tô sentindo tem a ver com esse transtorno e buscar um atendimento. Agora, se ficar muito confuso essa intersecção da pedofilia e do crime, dificilmente, mesmo que a pessoa se perceba com um transtorno, se perceba tendo características desse transtorno, dificilmente ela vai procurar atendimento, ela vai procurar ajuda, porque ela pode sentir muito medo de ser confundida com um criminoso sexual. E isso inviabilizar o tratamento, o atendimento e como é feita a prevenção do abuso sexual. Então, quando a gente está falando em descrever adequadamente, de fazer essa divulgação, essa separação, um dos objetivos é conseguir atingir esse público, trazer para atendimento e produzir dados também que nos ajude a ter tratamentos mais efetivos. Alguns dados já apontam que quando esses indivíduos que têm um transtorno de pedofilia recebem tratamento, a chance é muito baixa que eles cometam um crime. Agora, os dados que nós temos acesso, normalmente eles são de população carcerária. Exatamente pelo que eu estava comentando, de que dificilmente alguém voluntariamente procura atendimento dizendo-se pedófilo. E aí, os estudos costumam acontecer dentro da população carcerária. O Danilo Baltieri é um psiquiatra no Brasil, é um dos que mais estudou sobre a pedofilia aqui. E aí ele falando, revendo alguns desses dados, mostra que na população carcerária de abusadores sexuais infantis, então aqueles que foram punidos, foram condenados por ter cometido abuso sexual,
que uma parte deles poderia ter essa classificação de pedófilo. Eles também têm o transtorno, então eles são abusadores que também têm o transtorno. Mas 80% não tinham o transtorno. Então, olha que importante que é a gente notar que não é todo o abuso contra a criança que é cometido por pedófilos. E muitos deles nunca vão cruzar essa linha da fantasia e tornar o seu desejo ação. E o nosso papel é trabalhar para que isso aconteça, para que a gente possa intervir e eles consigam conter o seu desejo, desenvolver relações saudáveis e dessa forma a gente consiga preservar a integridade física e emocional de crianças e adolescentes.